Algo em você já não cabe mais onde está. Imagine você chegando em casa, depois de mais um dia que parece igual aos outros. Você tira os sapatos, larga a mochila no canto, abre a geladeira, pega qualquer coisa, nem fome você tinha de verdade. Liga a TV ou talvez só fique rolando o celular, tudo funcionando, tudo no lugar. Mas por dentro, algo parece fora do lugar. Você olha ao redor e se pergunta, era para eu estar feliz. Por que não estou? Você conquistou coisas, fez escolhas, se esforçou, cresceu. Mas de repente sente que tudo isso não te preenche mais. Não é que sua vida esteja errada. É que ela já não combina com quem você está se tornando. E talvez isso não esteja claro ainda. Talvez só apareça como um cansaço que não passa, ou como uma impaciência com coisas que antes não te afetavam, ou até como um vazio estranho que surge nos momentos onde era para você estar bem, mas não está. Essa é uma dor que não grita, mas pesa, uma angústia que não se explica, mas insiste. E o pior, ela não tem rosto, não tem nome, só uma sensação de que algo dentro de você desencaixou. E quando você tenta contar para alguém, talvez ouça frases como, mas você tem tudo para estar bem. É só uma fase. Você devia agradecer, mas no fundo você sabe, não é só uma fase. É algo mais profundo. É como se o que te serviu até agora tivesse deixado de servir. Como se a roupa da sua vida tivesse encolhido, ou você tivesse crescido demais por dentro. Eu já senti isso, e por um tempo achei que era fracasso, que era eu dando errado. Mas depois percebi a angústia que eu sentia não era o fim, era o começo. Era a alma querendo mudar de pele. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Não é que você esteja perdido, é que você está sendo chamado para outro lugar. Um lugar mais verdadeiro, mais alinhado com quem você está se tornando, mas que ainda não apareceu por completo. Nesse vídeo, vamos atravessar essa angústia juntos. Vamos entender o que acontece quando a vida que você construiu começa a deixar de fazer sentido. E por que isso, por mais assustador que pareça, pode ser o sinal mais bonito de que algo novo quer nascer. Vamos juntos? Quando os sonhos perdem o brilho, você lembra dos seus sonhos de antes, aqueles planos que te faziam vibrar. A ideia de chegar em certo cargo, ter tal salário, conquistar um tipo de relacionamento, morar em tal lugar, fazer parte de algum grupo ou estilo de vida. Eram sonhos sinceros. Você acreditava neles, lutava por eles, fazia planos, abria as mãos de coisas. Você queria aquilo com força, ou pelo menos achava que queria. Mas o que acontece quando você chega lá e o brilho some? Você se esforçou para conquistar certas coisas e até conseguiu. Só que agora elas não têm mais o mesmo gosto, não acendem mais a mesma chama. Você olha para o que construiu e pensa, era isso? Eu lutei tanto por isso e agora me sinto vazio? Esse momento é silencioso, mas profundo. É como quando você percebe que está vivendo com a alma no neutro, fazendo as coisas no automático, entregando o que é esperado, cumprindo o roteiro, mas sem presença, sem pulsação, sem sentido. E aí começa a dúvida. Será que sou ingrato? Será que estou exigindo demais da vida? Será que nunca vai ser suficiente? Mas e se a resposta for mais simples e mais verdadeira? E se na verdade você não está quebrado, só está mudando? O que acontece com muitos de nós depois dos 30 e pode se estender por anos é uma mudança interna profunda, mas invisível. Você começa a sentir que o que antes te movia, agora só te mantém. Que o que antes te motivava, agora apenas te mantém ocupado. Isso acontece porque os sonhos que você cultivou lá atrás foram criados com base em quem você era, com os medos de antes, as referências de antes, as expectativas dos outros.
E agora, algo em você mudou. Talvez seus valores estejam mudando. Talvez você esteja questionando verdades que nunca parou para investigar. Talvez o que antes parecia um objetivo agora soe como um rótulo. E aí surge essa sensação de não pertencimento. Mesmo cercado de conquistas, de gente, de rotina, você sente que não está mais no lugar certo. Mas esse lugar não é apenas geográfico, profissional ou afetivo. É um lugar interno, um ponto de coerência entre o que você vive e o que você sente. E quando esse alinhamento se perde, a alma começa a gritar baixinho. Ela não faz escândalo, mas te esvazia, vai retirando o brilho, a motivação, a alegria. E você sente como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, mesmo que tenha sido você quem a construiu. Esse é o ponto exato em que muitas pessoas desistem, afundam em ciclos de culpa ou tentam preencher o vazio com mais conquistas, mais distrações, mais do mesmo. Mas há outra possibilidade. Você pode escolher não fugir. Pode olhar para esse vazio como quem olha para um campo fértil, ainda sem planta, mas cheio de potência, porque esse vazio não é fracasso, é espaço. Um espaço novo, que só surgiu porque o antigo já cumpriu o seu papel. É como a serpente que precisa largar a pele, não porque a pele era ruim, mas porque ela já não serve mais. E talvez a angústia que você sente agora não seja o fim de nada, mas o início silencioso da sua próxima verdade. No próximo bloco, vamos entender por que essa mudança é tão confusa e, ao mesmo tempo, tão necessária, e como ela é um chamado para algo maior do que apenas conquistar coisas, e é um chamado para viver com mais verdade. Vamos juntos? A mudança interna que ninguém vê e que assusta. Tem uma fase da vida em que tudo continua igual por fora. O mesmo trabalho, as mesmas conversas, o mesmo círculo de amizades, a mesma rotina de sempre. Mas por dentro, tudo mudou. É como se algo estivesse se movendo lentamente dentro de você. Um desconforto silencioso, uma inquietação que não tem nome, uma sensação de estar fora de si, mesmo estando dentro de tudo. E o mais confuso é que ninguém percebe. Você continua sorrindo nas fotos, cumprindo suas obrigações, mantendo a pose, mas quando deita a cabeça no travesseiro, vem aquela pergunta que você já não consegue mais calar. O que eu estou fazendo aqui? Por que tudo parece fora do lugar? Será que sou eu o problema? Essa é a dor invisível de quem está passando por uma mudança profunda, mas sem ter para onde correr. Você ainda não sabe o que vem depois. Só sabe que não quer mais o que tinha antes, e isso assusta, porque exige que você fique no limbo, entre o antigo que já não faz sentido e o novo que ainda não apareceu. Esse momento é solitário, porque as pessoas ao redor nem sempre entendem. Muitas vezes elas acham que é drama, crise, falta de gratidão, mas elas não sabem como é sentir a alma mudar de direção sem conseguir explicar. E aí você começa a duvidar de si. Começa a se perguntar se está exagerando, se está ficando instável, se precisa voltar ao normal. Mas o que é o normal? Voltar a fingir? Voltar a caber num papel que você já percebeu que não é mais seu? Você pode até tentar. Pode se convencer por um tempo de que dá para continuar como está. Mas a alma é paciente e teima. Se ela não conseguir falar, ela vai gritar através do corpo. Insônia, ansiedade, cansaço crônico. Ou então vai se manifestar em sabotagens sutis, atrasos, desânimo, decisões impensadas, tudo para te dizer: ei, você não está mais no mesmo lugar por dentro, é hora de se ouvir. É como se a vida dissesse: eu te trouxe até aqui, mas agora preciso que você pare e escute, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. Essa é a travessia silenciosa que poucos falam sobre.
a travessia entre uma identidade antiga e uma nova forma de ser que ainda está nascendo. E sim, ela pode ser dolorosa, mas também pode ser libertadora, porque é nela que você começa a perceber o que sempre foi ruído e o que é realmente seu. É nela que as máscaras começam a cair e a sua verdade começa a aparecer. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que venha com medo. No próximo bloco, vamos falar sobre essas máscaras que você sustentou por tanto tempo e que agora já não cabem mais no seu rosto. Porque talvez, nesse momento, a dor que você sente não seja por estar se perdendo, mas por finalmente começar a se encontrar. Vamos continuar? As máscaras que já não cabem. Durante muito tempo você vestiu máscaras, não por falsidade, mas por necessidade. Elas te protegeram, te ajudaram a se adaptar, serviram como escudos em ambientes onde ser você mesmo parecia perigoso demais. Máscara do responsável, do forte, do bem-sucedido, do desapegado, do dá conta de tudo. A máscara do filho que não decepciona, do profissional impecável, da pessoa que sempre diz sim. E tudo isso talvez tenha te levado longe. Mas agora, elas começaram a pesar, começaram a apertar, começaram a cortar o seu rosto por dentro. Você tenta manter a performance, o padrão, a postura, mas algo em você começa a te sussurrar: eu não sou mais isso, eu não quero mais isso. E esse é um dos momentos mais difíceis da vida adulta. Quando você percebe que o personagem que criou para sobreviver virou uma prisão. Você sente que não aguenta mais dizer o que esperam, sorrir quando quer ficar em silêncio, seguir uma rotina que não faz sentido, mas mantém a ilusão de que está tudo bem. Mas como dizer isso para o mundo? Como explicar que aquela carreira que todos admiram te sufoca? Como contar que aquele relacionamento que parece perfeito já não faz sentido? Como admitir que aquela imagem que você construiu com tanto esforço já não te representa? É assustador, porque você teme decepcionar os outros, mas no fundo já está se decepcionando todos os dias por abandonar a si mesmo. E chega uma hora em que isso se torna insuportável. Você olha no espelho e não se reconhece mais. Você vai a lugares e sente que está fora de contexto. Você participa de conversas, mas está ausente. Você vive, mas não está vivo por inteiro. E é aí que nasce o clamor da alma. Chega, me deixa sair, me deixa respirar, me deixa ser. Esse é o ponto em que muitas pessoas entram em crise, mas é na verdade um ponto de renascimento. Porque quando a máscara cai, o rosto real pode finalmente aparecer. E sim, vai ser desconfortável. Alguns vão estranhar, outros vão se afastar, mas os que ficarem vão conhecer você de verdade. E você também. Essa ruptura com os personagens antigos não é ingratidão. É fidelidade à sua essência, porque crescer é desapontar expectativas que nunca foram suas. E a sua paz começa no exato momento em que você escolhe não mais trair quem você é, só para agradar quem você não é mais. No próximo bloco, vamos falar sobre esse desencaixe como uma oportunidade sagrada. O início da cura, o primeiro passo rumo a uma vida mais coerente com o que sua alma está te pedindo. Você está pronto para ouvir? O desencaixe é o começo da cura. Você passou anos tentando se encaixar, em ambientes, em grupos, em ideias, em expectativas. Fez ajustes, cortou pedaços de si, calou vontades, engoliu dúvidas, vestiu personagens. E até funcionou, por um tempo. Mas agora não funciona mais. O que antes parecia proteção, hoje virou prisão. E você começa a se sentir estranho nos lugares onde antes se sentia em casa. Começa a questionar decisões que antes pareciam certas. Começa a duvidar de verdades que antes eram sólidas, e esse desencaixe, à primeira vista, parece um colapso. Você se sente perdido, instável, deslocado. Mas a verdade é que você não está desencaixando da vida.
Você está desencaixando de uma versão de si mesmo que venceu o prazo de validade. É o corpo vibrando por mudança. É a alma te chamando para casa. É a verdade interior te dizendo: obrigado por me manter seguro até aqui. Agora posso andar sozinho. O desencaixe é como a lagarta na beira do casulo. Ela não sabe ainda como será voar, mas sabe com certeza que não dá mais para rastejar. Essa é a fase em que o vazio tem função. Ele vem para esvaziar o que é mentira, para limpar o que é excesso, para abrir espaço para o que é verdadeiro. Mas ele assusta, porque a gente foi treinado para se sentir seguro no previsível, mesmo que o previsível seja incômodo, mesmo que já não caiba mais. Só que cura e conforto raramente moram na mesma casa. A cura, muitas vezes, começa no desconforto, no silêncio, no vazio, na solidão que revela. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O fim de um ciclo que ninguém viu. Um luto invisível por uma identidade que já não é sua. E o nascimento silencioso de algo que ainda não tem forma, mas já vibra dentro de você. Essa travessia é como atravessar um rio à noite. Você não enxerga a outra margem, mas sente nas mãos o remo da intuição. E se você tiver coragem de continuar, vai chegar mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. E quando olhar para trás, não vai se arrepender, porque vai entender: o desencaixe não foi queda, foi libertação. Foi a alma rasgando a fantasia para poder respirar de novo. No próximo bloco, vamos falar sobre como escutar essa alma, como reconhecer os sinais sutis do seu interior e como permitir que o novo, mesmo incerto, te guie com verdade. Porque se há um vazio agora, é porque tem algo novo querendo nascer. Vamos? Como escutar o que a alma está pedindo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha entendido que o vazio que sente não é um fim, mas um começo. Uma fresta se abriu. E agora o desafio é aprender a ouvir o que vem de dentro. Não o que dizem os manuais, os gurus, os outros, mas o que a sua alma vem sussurrando há tempos. Só que a alma não grita, ela não se impõe, ela fala baixinho, e por isso quase sempre você precisa silenciar para escutá-la. Não o silêncio de estar parado, mas o de estar presente. A alma fala nos detalhes, no incômodo que se repete, na alegria que surge sem motivo, na vontade de mudar, na sensação de leveza ao imaginar uma nova vida, mesmo que ela ainda pareça impossível. Então, como escutar? Pratique o silêncio verdadeiro. Reserve todos os dias, nem que sejam 10 minutos para estar em silêncio com você. Sem distrações, sem julgamentos, apenas respiração e escuta. Nesse espaço, perceba o que vem. Uma emoção que você estava evitando, uma lembrança que insiste em voltar, um desejo que você calou por anos. O silêncio é o solo onde a verdade começa a brotar. Observe seu corpo, ele fala antes da mente. Seu corpo é o primeiro a reagir quando algo está desalinhado. Sensações físicas, aperto no peito, cansaço fora do normal, irritação sem motivo. Tudo isso pode ser a alma sinalizando que algo precisa mudar. Ao mesmo tempo, o corpo também vibra com o que é verdadeiro. Leveza, energia, paz espontânea. Perceba em quais situações você respira com mais liberdade. Esse é o caminho. Honre suas contradições. Às vezes, você vai desejar mudar tudo e, no segundo seguinte, ter medo de sair do lugar. Tudo bem. Escutar a alma não é um processo linear. Você pode querer algo novo e sentir saudade do antigo ao mesmo tempo. Aceite isso com gentileza. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas estar disposto a fazer as perguntas certas. Volte-se para o simbólico. Nem toda resposta vem na forma de lógica. Muitas vezes, a alma fala por imagens, sonhos, intuições, sensações sutis. Preste atenção aos símbolos que
Te perseguem certas palavras, músicas, cenas, ideias recorrentes, o que tem aparecido em sua vida como sinal. Talvez não seja coincidência, talvez seja convite. Reencontre o que te dá sentido, o que te fazia bem antes de tudo ficar tão sério. O que você faria mesmo se ninguém visse, curtisse ou pagasse. Qual parte de você está adormecida, esperando permissão para voltar à vida? Às vezes a alma só quer que você volte a brincar, a criar, a se mover, a dizer não, ou simplesmente a se escutar com verdade. E, acima de tudo, tenha paciência. A alma não tem pressa. Ela respeita seu tempo, mas não aceita ser ignorada. E se você está ouvindo esse vídeo até aqui, é porque uma parte sua já começou a escutar. Pode não saber o que fazer ainda, mas agora sabe que existe algo a ser ouvido. E isso já muda tudo. No próximo e último bloco, vamos reunir tudo o que foi dito e encerrar com uma reflexão que transforma esse vazio existencial num convite profundo. Reconstruir sua vida a partir da verdade, não da expectativa. Vamos juntos? Angústia como portal, quando a alma quer mudar de pele. Talvez agora você entenda melhor essa angústia que te acompanha há semanas, meses ou anos. Essa sensação de que a vida te veste com uma roupa que já não serve. Esse vazio que ninguém vê, mas que você carrega no meio do peito. Você não está sozinho. E mais importante, você não está quebrado. O que você sente não é fracasso. É a alma querendo mudar de pele. É a verdade querendo espaço dentro de uma vida que foi construída para agradar, mas não para libertar. Você está no limiar de uma travessia, entre quem você foi e quem está se tornando, entre o mundo que você ajudou a construir e o mundo que começa a surgir dentro de você, e isso dói. Dói porque mudar de pele arranha por dentro, porque exige despedidas invisíveis, porque ninguém aplaude quando você deixa de ser quem esperavam. Mas a alma agradece, agradece. Quando você começa a dizer não para o que te esgota, quando você silencia para ouvir o que pulsa, quando você aceita que não é mais o mesmo e escolhe não fingir que é. Talvez você ainda não tenha um novo plano, nem saiba explicar para os outros o que está acontecendo. Mas tudo bem. Você não precisa explicar uma metamorfose enquanto ela ainda está acontecendo. Você só precisa se permitir não caber mais no antigo e confiar que, quando o novo chegar, você vai reconhecê-lo. Não com a mente, mas com o corpo inteiro. Porque o lugar certo não é onde tudo parece perfeito, é onde sua alma não precisa se esconder. E se você chegou até aqui, é porque já começou essa jornada. Talvez ainda seja noite, mas o céu já está clareando. E dentro de você, uma nova vida está germinando, mesmo que ninguém veja, mesmo que você ainda não consiga nomear. Então respira. Agradeça o que já foi, honre o que está vindo e confie. A angústia que você sente é a alma nascendo de novo. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe com quem também está passando por esse processo silencioso. Às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinho na travessia. E se quiser continuar essa jornada de dentro para fora, siga com a gente aqui no canal. O mundo muda, a vida muda, mas antes de tudo, a gente muda por dentro. Gratidão por estar aqui. Até o próximo vídeo, com mais verdade, mais presença e, sobretudo, mais você.